A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, aqui mais uma vez, hoje, para falar sobre esse vídeo que estou gravando agora, chamado Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ontem a minha esposa estava limpando a casa e achou 2 moedas de R$1, que é a moeda aqui do Brasil, e perguntou se eu queria. Automaticamente, quando eu vi esse rosto de uma mulher, que é o símbolo da moeda do Brasil, dá para ver que essa tem uma folha de louro, que é o símbolo do Império Romano, e também em cima tem um barrete, que é uma touca, que foi inventado, ela é da origem do país da Turquia. Então, atrás dessa moeda tem o país da Turquia e também o Império Romano escondido. Essa é a moeda do Brasil. No tempo de Pedro, no tempo de Jesus, os fariseus, aqueles sacerdotes hipócritas de Jerusalém, queriam achar um meio de acusar Jesus para o entregar aos romanos. Então, o que fizeram? Perguntaram, esses fariseus, religião hipócrita de Jerusalém, perguntaram a Jesus: é lícito, é permitido pagar tributo, imposto a César? Então Jesus lhes perguntou: de quem é essa efígie, esse desenho, esse rosto que está nesta moeda? Então falaram de César. César, que era romano. Então disse Jesus: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejam que essa moeda aqui também simboliza o Império Romano, essa moeda do Brasil, o maior país católico apostólico romano do mundo. Olha aqui. A folha de louro nessa cabeça dessa mulher, que simboliza o Império Romano, e o barrete em cima, que é a touca de origem do país da Turquia, onde Deus fez parar a Arca de Noé. Então vamos ler aqui a passagem bíblica, onde fala sobre Pedro e Jesus ali, e sobre a moeda na boca do peixe. Está ali deixa eu ver aqui. Está ali em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 27. Vamos ler, agora com 3 minutos e 29 segundos de vídeo. Vamos ler aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas de imposto, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo então, livres os filhos. Mas para quem os não escandalizemos? Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, Pedro, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa foi a palavra do Novo Testamento, onde Jesus pediu para Pedro ir ao mar e pegar o primeiro peixe, e ao abrir a boca estaria uma moeda. Estaria uma moeda, daí Pedro pagou o imposto, tanto para Pedro, como também para Jesus naquele tempo. Hoje, dia 30 de janeiro de 2023, conforme o calendário romano. Conforme o calendário romano. Naquele tempo de Jesus, existia a moeda que tinha o rosto de César, que era romano. Hoje, o Pedro brasileiro, mostro a moeda do Brasil, que tem a cabeça de uma mulher usando uma coroa de louro, que simboliza o Império Romano, e também o barrete, que é a touca de origem do país da Turquia, onde Deus fez parar a Arca de Noé. Hoje, dia 30, como eu, Pedro, já falei em outros vídeos, o 30 está no Código de Barra. Se for para contar, dá 30 riscos. Um certo dia, como eu falei em vídeos anteriores, eu estava num certo lugar em minha casa e Deus me botou no coração de contar os riscos que tem no Código de Barra. Eu fui contando e tem 30 riscos. 30 riscos que simboliza as 30 moedas que Judas ganhou para entregar Jesus aos romanos. Código de Barra com 30 riscos. E moeda do Brasil, também simbolizando o Império Romano, como nos tempos de Jesus. Só que Pedro pegava as moedas, o Pedro judeu pegava as moedas onde tinha a efígie de César, que era romano. Agora eu, Pedro brasileiro,
Pego essa moeda, onde tem a efígie com o símbolo romano, que é a coroa de louro na cabeça dessa mulher, e também o barrete, que é a touca que essa mulher está usando, é de origem da Turquia, onde Deus fez parar a Arca de Noé. Antigamente, a Arca de Noé tinha parado na Armênia, mas já como a Turquia pegou esse território onde a Arca de Noé parou, ficou pertencente à Turquia. E que Deus abençoe a todas as nações. Esse foi o vídeo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus.